Tenho uma dúvida sobre o dom de línguas. Na Bíblia é igual ao que vemos nas igrejas hoje? Ótima pergunta. O dom de línguas bíblico tinha um propósito específico e é um pouco diferente do que vemos hoje. Vamos ver o que a Bíblia realmente fala. Qual era o propósito do dom de línguas na Bíblia? Em Atos 2, a primeira menção desse dom mostra que o Espírito Santo capacitou os apóstolos a falar em línguas estrangeiras, ou seja, idiomas reais, não palavras sem sentido. No Pentecostes, havia pessoas de várias nações que os ouviam falar em suas próprias línguas. Atos 2, 6, 8 diz: cada um os ouvia falar na sua própria língua. E maravilhados perguntavam: como os ouvimos falar em nossa língua nativa? Isso mostra que os apóstolos falavam idiomas reais para que a mensagem de salvação fosse compreendida por todos. Então eram idiomas que já existiam? Exatamente. E o propósito era superar a barreira linguística para que o evangelho se espalhasse. Naquela época, aprender idiomas era difícil e demorado. Então, Deus capacitou os apóstolos para falar a mensagem de forma clara e entendível. Hoje, o que vemos em algumas igrejas como línguas, muitas vezes são palavras sem sentido, o que é bem diferente do que lemos em Atos 2. Mas na Bíblia fala que as línguas precisam ser entendidas? Sim. Em 1 Coríntios 14, Paulo explica que o dom de línguas precisa edificar a igreja. Ele diz em 1 Coríntios 14, 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem compreensíveis, como se entenderá o que se diz? Sem entendimento, não há edificação. Paulo também recomenda que, se alguém falar em línguas, deve haver interpretação. Caso contrário, a mensagem perde seu valor, pois ninguém entende. Então o dom de línguas de hoje seria desnecessário. O que a Bíblia ensina é que esse dom foi dado para comunicar a mensagem de Deus a outras culturas de forma clara. Hoje temos métodos para aprender idiomas, e Deus ainda pode capacitar alguém a falar em outra língua, se for necessário, para cumprir seu propósito. Porém, sempre será de uma forma que as pessoas possam entender. Isso faz muito sentido. Então, como devemos entender esse dom nos dias de hoje? A Bíblia nos ensina a buscar dons que edifiquem a igreja de forma clara e compreensível. Em 1 Coríntios 14, 19, Paulo conclui: prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento, para instruir também os outros, a falar 10.000 palavras em língua desconhecida. Isso reforça que a prioridade é que a mensagem seja clara para todos. Assim, hoje devemos buscar dons que comuniquem a verdade de Deus de forma compreensível e útil para a edificação de todos. Obrigado pela explicação. Isso esclareceu muito. Fico feliz em ajudar. O mais importante é lembrarmos que Deus nos deu dons para que a igreja seja edificada e para que a mensagem seja transmitida de forma que todos possam entender e crescer na fé.